Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Richard Sena. Eu vou tecer alguns comentários, né? Nós estamos vendo aqui o Divaldo Pereira Franco, em que ele também vai trazer a visão sobre a apometria brevemente, então nós vamos reagir sobre o que ele diz, tá bom? A apometria é um movimento espiritista que começou em Porto Alegre, no Hospital Espírita de Porto Alegre, na década 1950-60. Bom, ele diz aqui sobre a década de 50, 60, né? Porém, a apometria ela começou antes ainda de ser apometria com Luiz Rodrigues, o porto-riquenho, que na década de 60, sim, atuava com aquilo que ainda era chamado de hipnometria, atendendo clientes em seu consultório, no Rio de Janeiro, portanto, com desdobramento espiritual. A partir de então, o Luiz Rodrigues, por participar de tantos eventos, seminários, na época, sobre espiritualidade e medicina, ele levou até para um congresso que teve em Mar del Plata, em 1963, as técnicas que ele aplicava em seus consultórios. Dizia o doutor Luiz Rodrigues, como ele atuava então, desdobrando os corpos do seu paciente, recebendo as instruções dos mentores daquela pessoa e dos seus próprios mentores, para realizar o diagnóstico e então poder proceder com o tratamento. A partir de então, por participar de tantos congressos, ele esteve no Hospital Espírita com o Dr. Conrado, o Ronaldo Costa também, amigos do Dr. Lacerda de Azevedo, José Lacerda de Azevedo, apresentando as técnicas daquilo que ainda era chamado de hipnometria. Em 1965, para ser mais exato, né? Após Lacerda tomar conhecimento das técnicas, ele instituiu no Hospital Espírita. E aí ele criou seus métodos, técnicas e leis. Vamos ver o que Edivaldo coloca, por favor. Por um médico carioca, muito devotado, um homem dedicado ao bem e ao lado de sua senhora. Então eles receberam instruções dos seus guias para fazer os trabalhos dentro de uma nova ordem. Isto é, o fenômeno apometria. Trata-se de uma coisa respeitável, uma proposta respeitável, como tudo aquilo que objetiva o bem do próximo. Mas como eu sou espírita, eu sigo a tradição kardeciana, por haver sido Allan Kardec que nos ofereceu as bases fundamentais dessa doutrina da imortalidade, recapitulando as lições do Evangelho de Jesus. Existem várias expressões derivadas do Espiritismo pela mente de indivíduos que, ao invés de adotarem o comportamento tradicional, inovam, apresentam teses diferentes. E aí Aqui a gente vê que o próprio Divaldo coloca com métodos tradicionais. Eu fico meio espantado quando eu ouço o próprio Divaldo e alguns outros espíritas falarem sobre métodos tradicionais. Porque o próprio Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, o codificador nos traz que nós devemos estudar sobre tudo aquilo que diz também contrariamente, algo contrário à doutrina espírita. E que se a ciência um dia provar que o espiritismo estivesse errado, que ficássemos com a ciência. Então, o que seria tradicional, Dival? Se o próprio Kardec nos colocou que nós devêssemos continuar estudando, entendemos que não deu tempo de trazer tudo, até porque a primeira edição do Livro dos Espíritos não era integral, completo, como nos dias de hoje. Nós tivemos
apenas 509 perguntas. E depois, os espíritos trouxeram o complemento. O que é ser tradicional? É não inovar? Eu sei que você não está criticando a apometria, mas eu rebato aqui a sua fala pelo fato de não ter entendido até que o próprio Espiritismo traz como evolução. São em grande variedade. Uma colcha de retalhos, mas desde que a tarefa é o bem, é bom. E ao mesmo tempo serve para cada temperamento. Há pessoas que gostam. O que seria a colcha de retalhos, Divaldo? Até porque Kardec, ele teve muitos médiums e ele também depois foi buscar as informações das irmãs Fox nos Estados Unidos e a própria irmã Dufault também, que psicografava, que trazia as respostas e tantos outros médios, e só assim, então, Kardec ele pôde comprovar e validar a sua proposta. Não ficou a critério de único médio, única fonte. Então, o que seria essa colcha de retalhos, Divaldo? Se nós temos tantas filosofias que se unem, se complementam, nos trazem um entendimento. Será que a proposta do espiritismo ou espiritualistas ela está a cargo dos espíritas somente? Será que outras filosofias ou até religiões elas não trabalham para uma proposta de unificação dentro de várias vertentes? Gostam de fantasias. Então vai encontrar quem enriqueça a mente de fantasias. Ainda ontem eu recebi uma carta direta de Jesus Cristo, pela internet. Ele me dizendo, o senhor acreditava que ele era Jesus? Eu digo, acredito. Se você está me dizendo, eu não tenho por que duvidar. Né? Porque a palavra Jesus era muito popular. Em hebraico chama-se Yeshua. Então era como João, Margarida, Otoniel, entre nós. Então eu não tenho dúvida. Mas, por incrível que pareça, há pessoas que acreditam. Está na imprensa há muitos anos aquele Jesus lá da área de Santa Catarina, e que se coloca em postura de Jesus Cristo, e etc. E reencarnação de Allan Kardec, também eu já vi várias. Um senhor me escreveu dizendo que me queria muito bem, mas que lamentava eu não gostar dele. Eu fiquei meditando, quem será? Eu não conheço, porque eu praticamente gosto de todo mundo, mais ou menos. Dos que me são antipáticos também. Mas então, o que se deu? Eu vinha saber que o nome dele já era Jesus. Influenciou. E do outro, esse senhor que me escreveu agora, dizia, Divaldo, você acredita em mim na encarnação passada, quando eu fui o codificador, mas eu reencarnei para corrigir os erros de quando fui Allan Kardec. E eu respondi para ele, olha, eu me contento com seus erros. Já me dão um trabalho terrível. Agora imagine se eu for atrás dos seus acertos. São necessidades humanas. Cada um de nós é um painel mental, é o universo emocional. Daí, a apometria é uma doutrina respeitável que merece a nossa melhor consideração. Muito bem, muito bem. Você diz que a apometria é uma doutrina, né? Tendo como amparo e base a questão filosófica, mas ela é uma técnica de aplicação do desdobramento, onde ela é instituída por Dr. José Lacerda de Azevedo, onde foi inspirada pelo médico também, mas porto-riquenho, Luiz Rodrigues, em que, antes de ser apometria, deu o nome de hipnometria. Lacerda de Azevedo, entendendo que não era uma hipnose, ele quis desenvolver as suas técnicas e métodos com as leis. São 13 leis que são aplicadas nos tratamentos, sejam eles em consultório, mas também em centros espíritas, em núcleos espiritualistas e tantos outros.
com potencial magnético, tanto daquele que aplica e do grupo, com auxílio também dos espíritos, mas ela não é uma doutrina espírita, Dival. Recomendaria que você se aplicasse e estudasse mais, até porque Dr. José Lacerda de Azevedo, como você disse, não é carioca. Tudo bem? Ele é gaúcho. Então, muito bem, era isso que eu queria trazer, essa reflexão, para que a gente pudesse tecer esses comentários sobre a apometria. Até logo, pessoal. Grande abraço.